Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para fazer algumas considerações adicionais do que foi esse dia muito importante para a história contemporânea do nosso país, em que pela primeira vez nós assistimos militares de alta patente que, juntos com o ex-presidente da República, ficaram num dia absolutamente tenso, vendo que as filas começam a andar com maior velocidade, conduzindo essas criaturas para um destino que elas nunca imaginaram. Vou conversar com vocês sobre algumas situações jurídicas que aconteceram no dia de hoje, a influência que isso terá em outros julgamentos e situações também periféricas que aconteceram ao redor desse julgamento. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, porque você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, se puder. Venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, o prognóstico do que aconteceu hoje, ele alcançou mais ou menos aquilo que muitas pessoas previam, ou seja, o esgotamento de muitos debates no dia de hoje e o julgamento ou a decisão da conversão, se essas criaturas serão convertidas da condição de indiciados para a de réus. E pelo que nós vimos hoje, vários placares ali foram de 5-0. Várias argumentações foram levantadas pelas defesas, as arguições preliminares ali, elas já foram espancadas e o placar era sempre 5-0. Mais adiante, nós vimos algumas considerações divergentes do ministro Fux, que se comportou ali como uma espécie de bolsonarista enrustido, agasalhando algumas teses ali que a defesa levanta, que certamente serão derrotadas, mas serve para essa gente ficar vitaminando as suas mentiras por todos os lados. Vou pegar aqui algumas situações muito rápidas. Em primeiro lugar, é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma aula de direito impressionante e trouxe muitos dados técnicos, muitas informações técnicas que, infelizmente, não são reverberadas. Isso mostra como o ministro está tendo uma firmeza descomunal e admirável. A gente tem que ressaltar isso, porque ele não tem o poder de comunicação, ou tem canais de comunicação, redes de comunicação, as grandes televisões, os grandes veículos de comunicação, não dão para ele o mesmo espaço das desinformações que são jogadas em avalanches contra ele. É difícil a pessoa manter um equilíbrio, uma tranquilidade, uma retidão, uma concentração na sua missão. No entanto, ele está conseguindo isso. Gente, todo dia nós vimos ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e as coisas mais tapafúrdias, ofensas pessoais, e ele está se mantendo reto. E mais do que isso, sem titubear juridicamente, muito conciso, muito técnico e, como ele é um constitucionalista, ele esmiuçou todas as argumentações falaciosas, tanto as técnicas quanto as políticas, mostrando lá que essa história de velhinhas que foram presas injustamente, que estavam com bíblias nas mãos, ele mostrou todos os dados, quantas pessoas foram presas, quantas mulheres, mostrando que a maior parte, quase 70%, são do sexo masculino. As pessoas idosas foram 7 pessoas acima dos 70 anos. E o que essas mulheres estavam fazendo no domingo ali na Praça dos Três Poderes? Então, a maior parte que ficou condenada, ele explicou também, foi porque não aceitaram nenhum tipo de acordo. As pessoas insistiram que queriam mesmo Bolsonaro no poder e queriam a ditadura. E aí o seguinte, essas pessoas, o que está acontecendo com elas, simplesmente está motivando decisões no futuro condenatórias em relação a essa crime toda, porque essas pessoas não tiraram isso do nada. Elas foram estimuladas por alguém. E por mais que a defesa de Bolsonaro tenha dito, não tem nada contra ele, gente, a omissão no direito brasileiro, o direito penal brasileiro, é penalmente relevante. O fato de você nada fazer não significa que você não possa ser incriminado. Por exemplo, alguém que está na praia lendo um jornal, lendo uma revista, sei lá, e de repente uma criança que ele não conhece começa a se afogar e pede socorro, ele olha e não faz absolutamente nada. E a criança morre. Bom, ele deu causa à morte daquela criança? Não. Ele conhecia a criança? Não. Ele era pai da criança? Não. Enfim, mas ele não fez absolutamente nada. Então, o não fazer é um crime.
A omissão, nesse caso, torna o comportamento dele de inatividade absolutamente criminoso. É a mesma coisa do Bolsonaro. Ele, enquanto chefe, quanto o dono de um corpo, né, um corpo jurídico, a nação naquele momento, ou pelo menos chefe daquela nação, quando ele está vendo que esse corpo está passando por uma dificuldade, quando ele não faz absolutamente nada, ele deixa esse corpo entrar em conflito, esse corpo adoecer, e tem uma convulsão, tem um problema mais grave à frente, ele também será responsabilizado penalmente. É assim que o nosso sistema enxerga as coisas. Então, assim, ele não fez nada, não viu. Gente, as teorias foram todas espancadas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes com muita técnica. E isso vai formar, a gente não pode dizer jurisprudência, mas forma uma base de informações, uma base de dados que serve para neutralizar argumentações no futuro. O Bolsonaro apareceu lá como quem não quer nada. Como ele é muito cara de pau, ele é muito sórdido, enfim, ele achou que podia, com a presença dele ali, criar algum tipo de diferença, de modificação no comportamento dos magistrados. Gente, o ministro Alexandre de Moraes não está recuando com a ameaça de Dudu Bananinha, com gente na internet dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que vai ter deputado vindo aqui, que o Trump vai pegar ele, que o Elon Musk vai pegar ele, que está mexendo com gente grande. Ele não está ligando para isso, ele está seguindo de uma forma muito reta, muito precisa e muito técnica, muito acadêmica. Foi muito interessante ver isso aí. E o Bolsonaro escutou ali o Paulo Gonet espinafrar na técnica, né? Só na jugular, dizendo, fazendo todo o relatório ali, enfim. E o que nós vimos foi o seguinte, na coluna do Igor Gadelha, bolsonaristas veem afronta a Bolsonaro em plateia de julgamento no STF. Por quê? Porque tinham dois familiares, a Idelgarde Anjo e o irmão do Vladimir Herzog, que estavam sentados assistindo. Então eles acharam que era uma afronta ter vítimas da ditadura militar, de parentes mortos na ditadura militar, ali no julgamento. Enfim, quem ficou intimidado no final da história, então, foram esses golpistas, né, esses pilantras. Aqui na coluna do Igor Gadelha, ele salienta o seguinte aqui mais embaixo, o clima que estava rolando com essas criaturas. Clima de enterro. Deputados bolsonaristas estão pessimistas em relação ao futuro de Bolsonaro e de outros denunciados. O deputado Sanderson, por exemplo, prevê que as penas de cada um dos investigados devem superar 30 anos. Os parlamentares da oposição também admitem que o caso está tendo uma grande repercussão e que está sendo explorado de forma negativa por petistas e aliados do presidente Lula. Olha só, a massa de informações que caíram contra o ministro Alexandre de Moraes são gigantescamente superiores ao espaço que ele teve hoje para desmentir tudo aquilo, para mostrar categoricamente cada ponto que é jogado pelas redes sociais em favor do Bolsonaro, que são informações ou são argumentos falsos. Portanto, eles estão percebendo que não tem como chegar e pegar as falas do ministro Alexandre de Moraes e falar, olha, tecnicamente isso está errado, isso é ilegal, isso não pode acontecer, isso não está na lei, isso é inconstitucional. Não dá para argumentar. Então eles vão chamar o quê? Vão fazer o quê? Vão xingar o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, de ditador, vão ficar ofendendo, vão para o campo pessoal. Detalhe, eu não vi nenhuma rede de extrema-direita hoje, rede de direita, nem os que se arvoram ser juristas, como o Deltan Dallagnol, retransmitindo a sessão do Supremo Tribunal Federal. Sinal que eles estavam sabendo que haveria uma desmoralização gigantesca. O que eles fazem como mau caráteres que eles são recortes das falas dos advogados para alimentar o imaginário dessa patuleia toda. Mas isso não vai adiantar absolutamente nada. O destino de todos eles, gente, que estão ali, será a cadeia. O ponto negativo no meio dessa história foi alguns pronunciamentos e entendimentos divergentes do ministro Fux, que se comportou ali como uma espécie de ministro bolsonarista incubado, não confessável, né? E acabou deixando ali algumas situações que foram espancadas de uma forma jurídica muito contundente pelo ministro Alexandre de Moraes e seguida pelos outros ministros, com um lampejo de possibilidade para que os advogados de defesa se agarrem nesse lampejo, nessa boia, para fazerem daí alguma marola. Mas não vai dar, gente, porque é muito difícil a missão desses advogados.
Seria como se advogados estivessem na África do Sul tentando explicar para o mundo que não houve apartheid, que o apartheid é fruto de narrativas, ou foi fruto de narrativas, e que nenhuma pessoa do poder político daquele tempo teve alguma coisa a ver com o apartheid. Ninguém fez nada a favor de se ter o apartheid, de se ter uma segregação, de se massacrar a população negra, de se espremer a grande maioria com o poder político e militar de uma minoria. Então, a tarefa é a mesma. É como se eles estivessem agora querendo que nós, de repente, ingeríssemos uma pílula de amnésia e esquecêssemos tudo aquilo que eles fizeram contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, os acampamentos nas frentes dos quartéis, os gritos de guerra, as mensagens que nós recebíamos pela internet, os canais que haviam nas redes sociais, no YouTube, as publicações que se faziam, as publicações ameaçadoras, os cartazetes que a gente recebia pela internet, como se tudo isso não tivesse existido para culminar no dia 8 de janeiro com aquela tentativa de golpe. Isso não vai dar. Não tem como esse apartheid ele ser subtraído da nossa cabeça, ele desaparecer. Não tem como dizer que não aconteceu, que não há nenhum tipo de responsável por isso. E o responsável nós sabemos, como eu disse para vocês no começo do nosso encontro aqui, porque a omissão é penalmente relevante. Dando uma passada aqui no G1, que é da maior emissora de comunicação do Brasil, a gente vê algumas manchetes, né? STF rejeita questionamentos de advogados e decide amanhã se Bolsonaro vira réu. PGR diz que Bolsonaro era chefe do golpe. Moraes aponta ataques em série à democracia. A defesa do advogado, a defesa do Bolsonaro, né? Não se achou absolutamente nada contra Bolsonaro, afirma a advogada. Mesma coisa que dizer que na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, não se achou nada contra o Adolfo do Bigodinho, né? Se olhar bem, não há nenhuma foto do Adolfo num campo de concentração. Não há nenhuma imagem dele matando um judeu. Não há nenhum pronunciamento dele direto mandando fazer aquilo que de fato aconteceu. Portanto, ele seria inocente, segundo essa linha, né? E aí, no final, a gente viu isso aqui, ó, advogado é detido por desacato após gritar contra o STF em julgamento. O advogado, no caso, é aquele ex-desembargador Sebastião Coelho, né? Mais uma pessoa aí desse mundo do terraplanismo jurídico. Bolsonaro pode ser preso? Veja as possíveis consequências. Hoje, enquanto estava rolando a sessão lá, a infeliz criatura ainda teve a capacidade de achar que a presença dele criaria algum tipo de ameaça, né? O ministro Alexandre de Moraes não está se amedrontando, não está amedrontando com nada. E os outros ministros também não. Então, ele fez ali apenas de repente, ele fortaleceu a ideia que se ele der uma vacilada, ele vai tomar uma prisão preventiva antes do que ele poderia imaginar. E publicou o seguinte, no meio de um julgamento: Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas no Monumental de Núñez. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Cara no corredor da morte falando de jogo Brasil-Argentina. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar. E ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico, o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. Questão seguinte, senhor delinquente, senhor monstro, senhor bandido, criminoso. A questão é que os advogados é que têm que fazer os argumentos técnicos, se isso está acontecendo ou se isso está acontecendo. E a sua turma tem que transmitir esse julgamento, para as pessoas terem noção do que está acontecendo. Só que a verdade assusta esse povo como a luz assusta um vampiro, né? Então eles saem correndo ali com a luminosidade. Mas não vai adiantar, né, gente? Porque os remanescentes que ousam a sair dessa redoma, dessa seita, e vão lá ver como é que está transcorrendo a sessão do Supremo Tribunal Federal, os dados são apresentados, como é que as coisas estão transcorrendo, essas pessoas que têm dignidade ainda e conseguem escapar dessa lavagem cerebral, essas pessoas começam a perceber que está difícil para o inelegível se defender. Ele fala em anistia, mas a anistia
não é para as pessoas, a anistia é para ele, porque como um covarde, um bandido, ele vai querer fugir do Brasil. O filho dele já está dizendo que, se meu pai for preso, ele vai ser morto lá. Então, qual é o discurso daqui para frente? Olha, eu estou sendo julgado por uma corte incompetente, uma corte sinistra, uma corte ilegal. E se eu for condenado, será uma condenação ilegal. E se a condenação ilegal me mandar para a cadeia, eu vou me matar na cadeia. Então, portanto, eu vou fugir. Aí ele se legitima com a sua patuleia para escapar da cadeia. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Espero que a gente não tenha esse dissabor de ver esse criminoso fora do nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, espero ter trazido mais esclarecimentos. A gente volta no próximo encontro. Tchau!